Olá, estamos aqui no nosso terceiro episódio da segunda temporada do podcast Outra de Mim. E hoje a gente vai falar sobre mudanças que transformam. Quem aqui começou numa carreira e aí, de repente, resolveu mudar completamente o rumo da sua trajetória? Eu trouxe duas convidadas hoje que eu sou fã de carteirinha, eu falo que só a mãe dela deve ser mais fã dela do que eu. Camila Gracioli, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Carol. É um prazer imenso e, assim, indescritível. É muito gostoso mesmo estar aqui dividindo esse dia com você. Muito obrigada pelo convite e vai ser uma delícia conversar com você. Obrigada, Cá, por aceitar esse convite. Gente, eu tenho uma responsabilidade muito grande, vou contar pra vocês. Ela é a melhor intermediadora de painéis e palestras que eu já vi. E hoje eu estou aqui para intermediar uma dela. Ai, que bacana. Não me avalie, tá bom? Jamais. Só depois. Seja bem-vinda. Viu? É um prazer ter você aqui. Obrigada. E a Yara Pena, ela é head da Rumo Investimentos, lá de Piracicaba. Piracicaba. Yara, quero te agradecer por ter vindo. A Yara é minha mentorada na parte de liderança, uma mulher incrível, uma pessoa assim que assumiu uma posição que eu falo que a gente pode trabalhar em diversas áreas, mas quando a gente vai pro RH, né? Ela era da qualidade, foi pro RH, Camila. Ela tem muita coisa para contar pra gente, você não acha? Ali de perspectivas. Não é? Sim. Então seja muito bem-vinda, Yara, muito obrigada por ter vindo. Imagina, eu que agradeço o convite, fiquei surpresa com o convite, mas muito feliz de estar aqui com você, com a Camila. E prazer estar aqui com vocês. Excelente, o prazer é nosso. E Camila, eu gostaria que você se apresentasse, porque é complexo te apresentar profissionalmente. Então, faça as honras, suas próprias honras. Estávamos nos bastidores falando sobre isso. Sério? E com o meu processo de mudanças, né, nos últimos 4, 5 anos, tem sido o maior desafio refinar o meu pitch de 30 segundos, o pitch do elevador. Para quem não me conhece, é difícil mesmo dar esse contexto, né? Então eu ainda tenho esse desafio na mão, estou refinando cada vez mais. Mas para tentar simplificar, você tem mais de 30 segundos, se você quiser. Tá, um minutinho? Tá bom. Eu sou economista de formação e fiz uma jornada bastante grande nas corporações com treinamentos, com projetos de desdobramento de estratégia, processos, gestão, né, focado muito em negócio e resultado. Então, nos últimos 22 anos, eu estive em projetos em corporações e aí nos últimos 5, eu vi que sempre que a gente tinha um resultado aquém do projetado, era por conta do ego das pessoas, da não capacidade de gestão de conflitos. E aí eu fui me especializando mais em comportamento, porque as pessoas fazem o que fazem. E aí eu fiz 2 especializações, mais na área de comportamento e psicologia. E agora, depois dos 40, resolvi voltar para a faculdade. Estou fazendo faculdade de psicologia. E isso são formações, né? Mas mostra que o que eu faço é ajudar as pessoas e as empresas a fazerem travessias possíveis e viáveis, para que a gente coloque no centro não só excelência e potência, mas também cuidado e humanidade. Então, é mostrar para as empresas, através das pessoas, com treinamentos, mentorias e consultorias, palestras, enfim, diversos formatos, mas mostrar que é possível a gente juntar esses 2 pontos. A gente não precisa escolher entre ser respeitoso, sensível, humano e excelente, diferenciado, potente, com resultados e performance. É mais ou menos esse o meu foco atual, junto com a clínica de saúde e qualidade de vida que eu tenho, e sou sócia da minha irmã geriatra, fica em Barão Geraldo a clínica, e a gente está montando um ecossistema de saúde ampla, né? Chama Ampla a clínica. Casa Ampla. É lindo e lá. É um espaço de atendimentos médicos e de equipe multidisciplinar. Começou com esse foco, e a gente tem o Ampla Corp, que é para levar saúde e ciência para dentro desse mundo de busca de eficiência e produtividade. Então, não ao acaso, né, as coisas caíram na minha mão aí ao mesmo tempo, e eu trago muito da Ampla para dentro desses ambientes corporativos, para reforçar essa minha missão de levar a possibilidade mesmo da gente juntar esses 2 elementos tão
essenciais da vida humana. Excelente, Camila. Que trajetória, né? Nossa. Gostoso de ouvir, não é? Demais. É. Ela começou a contar pra mim, né, no começo. Eu falei, gente, tenho muito que aprender com ela também. Vamos juntas. Aqui. Mas eu falo, né, que como é importante a gente ter pessoas ao nosso Sim. lado que inspiram a Exatamente. gente, porque às vezes a gente tem coragem de fazer alguma coisa, mas a gente precisa entender que tem coisas que a gente precisa fazer pra conseguir lidar com aquelas coisas melhor, né? Então, quando você mudou da área, né, da área administrativa, financeira, não sei o que você fazia, Gestão, planejamento. e foi para a área de treinamento, você teve algumas dificuldades, com certeza. Claro. Né? Então, essa questão da capacitação de entendimento de técnicas comportamentais, isso é fundamental. E eu falo que, mais uma vez, acho que todos os episódios, sem exceção, a gente falou sobre a questão do autoconhecimento. De verdade. Acho que não Absolutamente. a gente está sempre aprendendo. Que quando a Sim. gente acha que tá pegando um conhecimento para aplicar no dia a dia dentro da empresa, na verdade, a gente tá aplicando na gente. Pra nós, sim. Todos os dias, em todos os fóruns em que eu capitaneio para fazer treinamento, mentoria ou consultoria ou palestra, o que eu falo é o que eu preciso escutar. O mote da minha mensagem sempre tem detalhes e entranhas ali que eu falo, nossa, mais uma fichinha caiu para minha jornada individual. Então, esse processo do autoconhecimento, ele não é acessório, ele não é mimimi, não é abraçação de árvore, ele é extremamente necessário para quem quer mais produtividade, para quem quer mais resultado, para quem quer mais sentido na vida, a gente precisa chegar. E aí a gente chega através desse caminho de autoconhecimento. E vocês sabem que eu falo assim, né? O autoconhecimento não é para qualquer pessoa, né? E dentro dessa vertente que você está trazendo, quando a gente tem uma carreira que a gente muda a direção dela, é porque existe um autoconhecimento dentro de nós, muito latente, que faz a gente olhar para uma coisa totalmente fora do contexto. E aí, Yara, eu queria te perguntar, por que RH? Da onde surgiu? Como que foi isso? Conta pra gente. Sim. Nossa, ela tava falando de autoconhecimento e, assim, eu tô nesse processo, né, de autoconhecimento, já faz alguns anos que eu venho nesse processo, mas mais especificamente para essa transição de carreira que eu estou também, né, faz pouquíssimo tempo que isso aconteceu. Como aconteceu? Por acaso. Foi plim, plim. Agora você vai Agora é você. Toma. Mais ou menos assim, mas obviamente eu tava refletindo quando você comentou do tema, comecei a refletir, né, mudança, transição e tudo mais, e eu falei assim, gente, eu sempre lidei com pessoas, em todos os outros trabalhos, outras empresas que eu já trabalhei, eu sempre estive envolvida ali com pessoas, seja fazendo eventos, seja estando ali na área comercial, então mais cara a cara com o cliente. Eu sempre gostei disso. Eu nunca fui daquela pessoa que já sabia o que queria, desde de sempre, sabe? Ai, quero ser médica, quero ser advogada. Não. Sempre tive ali uma certa complicação, porque eu falava, gente, mas eu gosto de tanta coisa, né? Assim, Dúvida, né? Dura você escolher uma. Mas só pra também adiantar, eu sou formada em hotelaria, trabalhei um grande período da minha vida na área e, assim, foi um super aprendizado, porque você aprende a servir o outro, né? E isso pra mim foi, assim, absurdamente. Eu lembro que até na primeira aula, o professor falou assim, quem aqui gosta de servir? Só eu levantei a mão. Juro por Deus, da sala inteira. Ele falou, é isso, esse é o espírito. E eu trago esse conhecimento até hoje. E aí, eu acredito que o meu chefe, obviamente, leu isso, né? Que eu tenho esse tato com pessoas, que eu gosto disso. Eu já fazia outras coisas ali sem ser da minha responsabilidade. Então, fui agarrando mais responsabilidades para mim. E aí ele fez o convite, a gente teve essa necessidade, né, de ter uma pessoa específica para olhar para pessoas dentro da empresa, porque não tinha, e a empresa está crescendo e tudo mais. Ele falou, Yara, eu vejo muito potencial em você não quer assumir essa responsa? Eu falei, gente, será? Será, né? Eu tenho síndrome de impostora, a gente sempre fica com medo, né, de assumir. Não é algo que eu fazia, não era a minha área de especialização. Falei, mas quer saber? Eu vou, porque é uma baita oportunidade de conhecimento a mais para mim.
E foi isso, foi assim que eu topei e caí nessa área. Mas assim, faz pouquíssimo tempo, né? Faz mais ou menos 6 meses que eu tô nesse processo de transição. E eu tô adorando, porque obviamente é muito desafiador, é muito dá medo, é uma área muito complicada, complexa. E eu tô nesse processo de aprendizado, de um dia por vez, procurando pessoas para me ajudar nesse processo, principalmente. E foi isso, foi assim que eu topei e caí nessa área de RH. Excelente, né? Você vê, você percebe a comunicação dela? Muito. Então, assim, é muito boa, é muito boa. E é incrível, Yara, porque não é qualquer pessoa que topa um negócio desse, entendeu? Porque Sim. por mais que, ai, nossa, tem um jeito, tá, mas e? Né? Porque a gente sabe, a empresa vê potencial na gente e faz assim, vai lá, ah, então tá bom. Toque o filho é teu, se vira. Exato. E assim, sim. não é uma particularidade da tua empresa. Isso acontece muito, né? Às vezes a gente identifica realmente o potencial naquele colaborador, naquela pessoa e fala, meu, vem pra cá, né? Faz isso aqui, você é muito bom nisso, vai que dá certo. Você provavelmente deve ter tido alguma coisa assim, né? Alguém te falou de treinamento? O primeiro trabalho que eu tive, e engraçado, porque foi a primeira empresa grande que eu trabalhei e foi a última também, de onde eu fui demitida. E quando eu... Os bons também são demitidos, pessoal. Não eu lá em 2005 fui convidada pelo meu chefe, que até hoje é um mentor para mim. E a gente se conversa bastante ainda até hoje. Lógico que com vidas diferentes a gente se encontra menos, mas ele ainda é uma referência e um mentor para mim. Ele é que me ensinou a trabalhar em diversos pilares essenciais de um bom profissional na minha leitura. E eu estava desenvolvendo um sistema ali junto com a área da TI e ele falou, a gente precisa ir para as 300 lojas e treinar as pessoas para usarem o sistema. Eu vou e eu quero que você vá junto. Eu falei, mas eu nunca dei treinamento, eu não sei fazer treinamento. Ele falou, não, mas você aprende comigo e depois você faz. Tá bom, vou aprender com meu ídolo, com a minha referência, maravilhoso. Chegamos lá na primeira regional que a gente foi, no sul do país. Ele falou, olha, eu vou fazer 5 lojas, depois você assume. Ótimo, então eu tava tranquila, né? Com aquele lugarzinho do conforto, porque eu só vou na 6ª vez. Ele deu o primeiro treinamento, chegou no segundo, ele falou, agora é você. Eu falei, não, mas era só no 6º, você ia fazer 5 vezes. Ele falou, não, mas você já sabe, foi você que fez. Mostra o que você sabe. Eu falei, opa, eu só tenho que falar então o que eu sei. Não tenho que inventar moda e pôr máscara nenhuma. Eu sei que eu não queria sair daquele lugar. Sabe aquele corte do Clóvis de Barros Filho, quando ele dá a primeira aula dele, que ele sobe no púlpito, que ele fala que ele tinha uns 10, 11 anos? E ele falou, professor, e todo mundo olhando, e eu comecei a falar, e eu falei, nossa, esse é o meu lugar. E o Clóvis também é uma das minhas referências, e aí eu falei, cara, eu adoro fazer isso. Só que eu fiz, e depois voltei para o escritório, voltei para consultoria, viagens e tudo mais. Mas aquela sementinha do treinamento... Aquela sensação... Aquela sensação, quando eu tive o pé na bunda da demissão, eu falei, nossa, vem cá. O que aparecia pra mim, eu falava, nossa, então é treinamento. E aí eu mergulhei e assim, não saio mais, porque é o que eu sei fazer de melhor profissionalmente. E é assim, é lugar de transbordamento mesmo. Sabe quando você sabe o que você tá fazendo? E você vai lá e só faz. Então, não é que é arrogante, mas é o teu lugar encaixado, sabe? Eu gosto de forma alguma, e quero estar ali. Eu acho que isso tem gente que passa a vida inteira procurando. Então, primeira coisa, sinta-se muito privilegiada. Exato. Né? Por conseguir transbordar, né? Porque a gente vem de uma cultura que a gente... Se você amar o que você faz, você vai ser bem-sucedido. Exato. Há controvérsias. Exato. Né? Há controvérsias. Há controvérsias Sim. na vida, né? Há controvérsias o tempo todo. Né? Então, assim, às vezes a gente começa uma coisa que nem você trouxe, né, Yara, que você queria fazer um monte de coisa. Eu comecei 4 faculdades. Vocês sabiam disso? Não.
Nossa, olha as coisas que 4? eu... Quais? Tô curiosa. A primeira, direito. Tá. Tá, ok, mas eu falei assim, eu não vou conseguir cobrar de ninguém, eu vou chorar em todas, não vai dar. Minhas negociações vão ser Vão validas. ser validas todas, certeza. Eu ia trabalhar de voluntária pra sempre, não ia dar. Fisioterapia, segunda. Gente. Tá. Ajuda as pessoas. Ajuda, Sim. tá, Conserta a mas dor. você precisa ir no laboratório que tem anatomia. Aí eu descobri que eu não consigo sentir o cheiro daquele lugar, daí não deu. Então não foi. A terceira foi psico. Mas eu parei, depois eu voltei. Ah, é? Eu parei no 4º ano a faculdade. Sim, parei no 4º ano. Por que eu parei no 4º ano? Porque eu comecei a faculdade de psicologia tendo a certeza absoluta que eu ia trabalhar com clínica. Só que desde o 2º ano eu comecei a trabalhar com RH. Então, né, eu falei, legal, bacana, gostava. Sim. Só que assim, eu gostava muito do RH, mas eu tinha aquela coisa com a clínica. Tá. Até a hora que eu atendi. Falei, Deus, que me livre! Não dou conta do meu. Não dou conta do meu, como eu vou dar conta dessa criança? Normalmente você começa com criança. Nossa, E o sim. menininho tinha a mesma história que a minha. Oh, meu Mas Deus, assim, eu falei, projeção absoluta. Senhor, Foi Senhor Deus. foi presentinho essa, hein? E pra mim foi bem difícil. Eu tive assim, não dei conta de atender o menino. Falei, não quero mais fazer psicologia. Olha, fui fazer, sabe o quê? Publicidade e propaganda. Gente. Pôs o pezinho aí em todas as... Eu fui, cara, essa é a Carol, né? Maravilhosa. Multifacetada. Sim. Totalmente. E aí, na faculdade de publicidade, eu tive essa questão, assim, de lembrar de coisas que eu gostava de fazer realmente quando eu tava no RH. Eu dei treinamento no 28º Batalhão aqui do Exército, da Garantia da Lei e da Ordem. E a gente trabalhava com a parte de treinamentos de majores lá em situações de crise. Então, tinha simulação das situações de crise, a gente ficava no gabinete, então a gente recebia a ficha psicológica da pessoa para poder instruir a pessoa que ia lá negociar, né, com o bandido, com a pessoa que estava ali. Sim. Fazendo outra pessoa de refém, eram diversas situações. Meu, era muito legal. Aí eu falei, mas por que eu falei, eu gosto disso. Eu não preciso trabalhar com clínica. Mas eu tenho os treinamentos, eu tenho a parte, né, de recrutamento e seleção, porque eu também tô mudando vida, porque o meu intuito era mudar a vida das pessoas. Sim. Né? Então, assim, eu também mudei de carreira algumas vezes na minha vida. E é uma coisa que às vezes a gente não olha para isso naquele momento como algo que vai realmente fazer sentido depois de um tempo. Porque quando você identificou o seu lugar de fala, por mais que você tenha identificado, você não conseguiu ficar nele naquele momento. Não, e depois de muitos anos, por quase 2 décadas, não. E eu, na verdade, a gente estava falando antes também, naquele vídeo do Steve Jobs, em que ele fala, como paraninfo ali de Stanford, que ele fala que a gente tem que conectar os pontos. Você só conecta os pontos quando você olha para trás. E aí você vai dando sentido para a caminhada. Não adianta a gente ficar paralisado quando a gente tem que tomar uma decisão, né? Mudo, saio da qualidade e vou para RH ou não? Volto para psico ou fico na publicidade? Fico onde eu tava e fico chorando que fui demitida? Ou dou um 360 aqui e pego o caminho que eu quiser? Porque quando eu fui demitida, eu podia fazer o que eu quisesse. E essa é a baita responsabilidade. Porque quando você decide fazer escolhas de mudança, e às vezes você nem sabe o que você está escolhendo, mas eu tô indo para RH, putz, e tô adorando. Pô, vou voltar para treinamento, nossa, é aqui. Mas às vezes é ao acaso. Às vezes você precisa tomar uma decisão, mas às vezes você nem sabe muito o que está decidindo, né? E aí eu não sabia mesmo que aquele lugar, eu sabia que tinha sido legal, mas eu não sabia que era aquele. E aí às vezes a gente se priva ficando no confortinho do que tá dado, e a gente às vezes tá perdendo o que é precioso. E hoje de manhã, numa reunião com a minha irmã, que fazia quase 40 dias que a gente não conseguia se falar,
eu falando que vim aqui pro podcast, ela falou, nossa, o que será que seria de você se você não tivesse sido demitida? Eu falei, cara, quanta preciosidade eu teria perdido se eu não tivesse caminhado, feito as escolhas conscientes ou ido no flow, no que aparecia, aceitado a demissão e aí alinhavado as pontinhas que estavam ali. Então, as mudanças vêm pra gente, às vezes a gente escolhendo mudar, né? Então vou trancar essa faculdade pra outra. E vou voltar. Às vezes empurra, e às vezes o universo precisa empurrar a gente. Sim, pra gente chacoalhar e falar, o que você tava fazendo ali? Volta, é aqui. Exato. Exatamente. E é engraçado você trazer isso, Camila, porque a gente começa a ouvir, a gente começa a se identificar. Tem duas coisas, né? Que ano foi quando você foi a única que levantou a mão que gostava de servir pessoas? Foi em 2011, se eu não me engano. Então, foi no iniciozinho da faculdade. O RH era que mais serve pessoas. Pois né? não, exatamente. Ela começou a falar, eu falei, gente, lembrando aqui, ligou. Está ligando muitos pontos estão sendo ligados, assim, realmente. Eu falo que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente deseja. Porque a gente às vezes esquece o que a gente pede, o que a gente quer. E aí, de repente, o negócio cai. Isso. Aí você fala, o que eu faço com isso agora? Acho que não era bem isso que eu queria. Exatamente o que eu pedi. Mas às vezes com não. todos os detalhes. Mas às vezes tem os incrementos. Às vezes tem os incrementos. Por isso que é importantíssimo a gente revisitar aquilo que a gente quer. Porque a gente esquece o que a gente quer. A gente sempre tem um propósito para começar. Mas depois que a gente começa, a grande maioria das pessoas se perde. E por que será que a gente se perde? E eu acho que tá absolutamente conectado com o autoconhecimento, né? A gente vai ter pontas soltas. O tempo. É um tecido muito bem tecido e cheio de fios. Alguns pontinhos, alguns fiapinhos vão saindo no meio da trajetória. Mas aí a gente precisa ir auto-percebendo, auto-regulando, auto-educando. Então, o caminho do autoconhecimento, como a gente estava falando antes, pra mim, e você falou uma coisa que me soou diferente ali, não é pra qualquer um. E eu falo, cara, puxa vida, como eu queria, e sem prepotência também, mas como eu queria que as pessoas todas, em algum momento da vida, despertassem pra olha pra dentro. Primeiro você chega em você mesmo, depois você vai pra algum lugar. Porque se você não chega, você tá indo, catando cavaco, achando que tá num caminho de prosperidade, evolução, tá arrasando. Sim. E daqui a pouco, nossa, como é que eu vim parar aqui? E o como é que eu vim parar aqui é muito da minha história dos últimos 15 anos, né? Dos últimos 17, mas antes dos dois fatídicos dos últimos 2 anos, que foram transformadores para mim. Mas eu fiquei 15 anos naquele automático de, nossa, tô ocupada. Nossa, sabe o famoso tô na correria? Nossa, tô na correria. Não sei nem onde que eu tô indo, mas tô na correria. Tô correndo pra algum lugar. Não sei de quem que eu tô correndo, mas tô correndo. Eu não sei pra onde estou indo. E o autoconhecimento, ele traz, às vezes, alguns pontos de chamada mesmo. Opa, pera. Tó esse problema aqui pra você pensar bem quem é você, o que você veio fazer aqui, que contribuição você tem. Exato. E um ponto que eu acho importante a gente é convidado a olhar para isso. E quando eu falo que o autoconhecimento é para poucas pessoas, é que, infelizmente, a grande maioria deixa o negócio passar. E posso falar? Eu falo assim, né? Aí cada um chama do que quiser. Eu chamo de Deus. Eu falo que ele tá tecnológico agora, né? Então, assim, sabe esse negócio do Instagram? Às vezes vem uma coisa que você fala, nossa, mas isso aqui tem muito a ver comigo. Mas ao invés de você ler ou você clicar, o que você faz? Você ignora, passa pra cima. Você vai de arrasta pra cima. Vai de arrasta. Leu 2 segundos e tchau. Por quê? Porque é incômodo você lidar com coisas que fazem mal. A primeira temporada eu falei basicamente 100% de coisas que eu precisava falar. E realmente, por eu ter olhado para tudo aquilo, que eu consegui lidar com aquilo melhor. Só que quem realmente tem coragem? Porque é um negócio que dói. É um negócio que te leva para um lugar extremamente desconfortável.
Sim. Né? Todo mundo. Esse autoconhecimento é muito difícil. É muito difícil. Porque é isso, você se depara com dores que você sabe que existe, mas você não quer cutucar, e quando cutuca, te machuca. Ou outras pessoas precisam te falar exatamente aquilo que você precisa ouvir. Então eu brinco com a Carol, que ela me dá uns tapas na minha cara. Com carinho, com pessoal. carinho e merecidos, pessoal. Mas é porque eu acho que eu consigo, entendeu? Mas eu tenho muito. Aí a gente tem muito, volta para muito aquilo de incapacidade. E aí esse autoconhecimento faz você olhar para isso. Gente, eu sou capaz, entendeu? Eu sou. Ou eu sou muito boa nisso. Mas aí você fica mas será que eu sou boa mesmo? Aí você precisa de outras pessoas ali para realmente fazer você enxergar aquilo que já tá visível, só você não enxerga. Então, e é difícil, é um baita desafio. Tirar a máscara. E esse ponto que você trouxe de a gente precisa de pessoas junto com a gente para ir dando estímulos, inspirações, reforços, tapas na cara, soco no estômago e mãos para levantar a gente também estava comentando isso antes. Todo o processo de mudança, ele é um pouco mais leve quando você está amparado por uma rede de relacionamento de confiança. Sem dúvida. Então, olhando para minhas mudanças recentes, todas eu estava com uma pessoa âncora ali, de falar, se tudo der errado, volta para cá. Se titubear e tiver dúvida, clareia por aqui. Então, as parcerias, as amizades, as pessoas mentoras mesmo, que estão ali para conduzir e respaldar o processo, elas são essenciais nessa trajetória de qualquer mudança. Seja ela uma mudancinha de hábito pequena, que é pequena para quem não está mudando, seja uma mudança de inflexão, de desconstrução, de coisas, de decisões grandes, né? Sim. Como carreira, por exemplo, como casamento, relacionamento, como mudar de país, enfim, mudanças substanciais. Quando você tá com alguém ali, pelo menos uma pessoa que você fala, nossa, aqui é um refúgio, aqui é um acalanto, sabe? Qualquer titubear, aqui eu vou ter algum respiro, mesmo que seja só pra falar e elaborar em voz alta e depois volta e... Não, agora vou dar o próximo passo. Porque uma coisa que a gente tem certeza é que a gente vai tropeçar. Vai ter obstáculo, vai ser... Não é uma linha reta, que você vai decidir fazer isso, é isso que eu vou fazer e pronto, e acabou. Não, você vai ter esses momentos de down, de baixa, que aí é aí que as pessoas que são importantes precisam estar ali, estar junto, é ali que você vai tirar forças, né? Mais forças ainda. Eu tô ouvindo vocês falarem e a gente tá basicamente fazendo um resumo do que foi falado aqui nos outros 2 episódios. É sério. Quem tá acompanhando entendeu o que eu falei. Depois vocês vão ouvir, vocês vão entender também. Porque é exatamente isso. Eu acho que qualquer pessoa, a gente sempre vai ter movimentos de mudança na nossa vida. Né, seja pessoal, profissional, às vezes a saúde mesmo, né? Às vezes a gente tem um diagnóstico que muda completamente a nossa vida. Então são várias coisas, várias formatações, né? Que por mais que a gente entenda onde a gente quer ir, né? Porque eu falo, se a gente não souber para onde a gente quer ir, qualquer lugar serve. Mas às vezes eu até tenho um plano A. Mas é importante que eu esteja flexível para mudar esse plano, porque eu não sei o que realmente vai acontecer. Sim. Né? Às vezes a gente está ali preso há 15 anos numa carreira que não que não te fazia feliz, mas que já não te trazia mais nenhum desafio, já não te dava aquele, a gente fala naquele tesão de viver, de trabalhar. E aí acontece uma demissão. E aí parece que você fica sem chão, só que na verdade o sem chão é o seu trampolim. Você bate o pé e você sobe, que você parece um foguete. Exato. Né? Mola propulsora absoluta, Exato. Assim. E são os pontos mais terríveis, isolados, que a gente considera quando a gente está vivendo ali, visceralmente, né? Nossa, ser demitido é terrível. É muito ruim. Nossa, é horrível mesmo. Eu já me passei por isso senti também, o pior lixo do mundo.
Nunca Eu tinha imagino. passado por isso em 20 anos trabalhando, sempre ascendendo na carreira, sempre promovida, sempre reconhecida, fazendo amizades nos ambientes em que eu tava. E do nada, que não é do nada, né? Nunca é. Nunca é. Nos últimos meses ali eu tava já falando, ai, nossa, aqui não é meu lugar, não é meu lugar, não é meu lugar. E o universo faz o quê? Ele te ouve. Se você não sai, ele sai com você. Cuidado com o que você deseja novamente. Fica a dica aqui, galera. E aí, foi muito ruim. O contexto estava ruim, a cena foi ruim, não foi da forma que eu faria, mas foi da forma que foi. E a partir daquilo, eu precisei reconstruir. E hoje, 4 anos depois, eu vejo que foi a melhor coisa disparada que aconteceu na minha vida. Porque foi um gatilho de muitas inflexões com o meu autoconhecimento, com a minha autopercepção. Ali eu falei, nossa, pera, onde é que eu tô? Como é que eu vim parar aqui? Quem sou eu? O que eu sei fazer? Que diferença eu posso fazer na vida das pessoas através do meu trabalho? Quem tá comigo? Que máquinas eu tenho pra fazer o que eu faço? E aí, nossa, aí foi uma fichas atrás de fichas atrás de fichas caindo. Mas isso aí é o pulo do gato, gente. É aí que diferencia quem olha, quem entende e quem vai e quem para. Infelizmente, eu digo infelizmente porque hoje, na minha opinião, acaba sendo, não para todos, né, mas para a grande maioria, uma opção se estagnar. Né? É óbvio, não estou dizendo que a gente sabe da realidade, claro, recortes sociais, exatamente, sim. mas assim, as pessoas, a gente tem uma questão que a gente tem escolha. A gente sempre tem escolha. Sempre. A gente só não tem escolha, assim, pra morrer. Que é isso. Aí tá Esse fora, aí tá fora dela. Aí chegou, não dá pra fazer nada. não tem o que fazer. Mas o tempo todo a gente tem escolha. Você sabe que quando eu era mais jovem, eu tinha o quê? Acho que uns 23. Eu tinha um amigo que eu amava conversar com ele, amava. E a gente falava muito sobre a teoria das 1001 possibilidades. Que o tempo todo a gente pode estar fazendo 1001 coisas. Eu tô aqui, mas eu posso não estar aqui, eu posso estar pensando em outra coisa, ou eu posso estar aqui, estar aproveitando e aprendendo alguma coisa com você e minha mente está super aberta. Ou eu tô ouvindo e pensando em qualquer... o que eu vou ter que fazer mais tarde. O que eu vou jantar mais tarde. O que eu vou jantar, o que eu vou comer, preciso passar no mercado, preciso pagar tal conta. Então, assim, a gente... Os estímulos, e cada vez mais, a gente tem muitos estímulos externos que fazem a gente desfocar... Sim. daquilo que a gente realmente é, daquilo que a gente quer, daquilo que a gente realmente quer. E quando a gente olha pro que a gente realmente é e o que a gente realmente quer, normalmente não é o caminho mais fácil. Normalmente não é. Sim. E é aí que a maioria das pessoas param. Volta porque, nossa, muito, muito difícil isso. Porque, por exemplo, Yara, no seu caso, você vem da hotelaria. Aí você cai de paraquedas, não cai de paraquedas porque o seu perfil, ele é um perfil comunicativo, então você não foi pra área de qualidade comercial por nada, por sorte, por destino, não. Alguém entendeu que você fazia sentido ali naquele lugar, e tanto que fez, e fez muito bem, tanto que foi reconhecida e chamada para se tornar head da área de people. Então, assim, é muito mais sobre soft skills do que conhecimento, né? Exato. Porque hoje, uma coisa que a Camila com certeza tem até mais contatos hoje, né? Acho que pela quantidade de treinamentos que ela executa em diversas empresas, cada vez mais as lideranças precisam desenvolver soft skills. Porque você pode, eu posso conhecer muito do negócio, mas você não entende de gente. Exato. Você não entende de negócio. E assim, é isso. E assim, eu tô vivendo na pele isso. E eu aceitei esse desafio justamente porque eu acredito que eu tenho essa capacidade de me comunicar com as pessoas, de ouvir. Você tá se ouvindo? Exato, eu tô falando, gente, quem falou isso? Quem falou isso? Pera, quem?
sei quem falou Nossa, isso. Gente, peraí, só não, um vamos fazer uma pausa. Não, tem que toda marcar isso aí, arrepiada, tô toda arrepiada, vou ter que marcar isso na nossa... Hoje nem é mentoria, mas Nossa, sensacional. Sensacional, vou ter que falar isso pra minha psicóloga. Nossa, que alegria, continue, perdão. Mas assim, obviamente que bate o medo justamente por isso, pela essa falta de conhecimento que até o momento eu não tinha e ainda estou aprendendo, mas conhecimento técnico. Como faz uma folha de pagamento, como calcula isso, como calcula aquilo, como fazer recrutamento e seleção, como abordar, como não. Mas tudo isso eu consigo aprender, eu consigo achar pessoas no meu caminho que possam me ensinar, por isso que eu fui atrás. Então, a Carol pode confirmar. Logo que eu assumi essa responsabilidade, eu falei, gente, o que eu vou fazer da vida? Começo por onde? Que caminho que eu vou? Minha cabeça estava muito confusa, eu até estava falando pra Camila mais cedo. Porque você quer mudar tudo, você quer já mudar todas as... Na hora, né? Então, você já quer fazer aquela revolução na empresa. E minha cabeça estava bagunçada. Aí que eu fui pra Carol, falei... Me ajuda. Por onde eu começo, quais caminhos buscar, o que seguir. E é assim que vai indo, só que conhecimento se adquire. Tá? Aí, esses outras habilidades... Quando você quer, exato. Mas essas outras habilidades é com a vivência mesmo, com o dia a dia, com as outras experiências que eu já tive. Sem dúvida, eu acho que eu consigo me conectar com as pessoas, assim, ouvir, enfim... Estou aprendendo, tá, gente? Estamos sempre. Mas porque eu tive outras experiências e também me colocaram à prova. Gestores, líderes que me colocaram à prova, que eu sempre fui dessa mais quieta, não quieta, mas desse medo. Ai, será que eu faço? Não. Quando eu vi, eu já estava ali no natural, falando com as pessoas e tudo mais. E então essas habilidades, mas hoje em dia, assim, é muito difícil se achar pessoas que têm essas soft skills, né? Essas soft skills. E até a gente fala de soft skills, de hard skills, e aí tem várias outras categorias que estão falando agora, né? De power skills, de social skills. Nossa. Mas, gente, são skills de... Vamos brasileirar só pra gente? Porque Isso, vamos traduzir. São características, habilidades, competências, elementos que você precisa desenvolver. Então, soft skills, elementos relacionais, comportamentais. Hard skills, competências técnicas, né? De conhecimentos intelectuais ali, de técnicas, coisas práticas de execução. E os power skills, social skills, que são as coisas que são, na minha visão do que eu tenho lido sobre isso... É meio que com a combinação dessas duas coisas, porque não adianta nada eu ter a técnica ou ter só o relacional. Eu preciso ter power habilidades, eu preciso ter habilidades potentes, né? Então, o que eu faço para buscar mais conhecimento técnico? O que eu faço para me colocar mais à prova e conseguir me relacionar de uma forma mais adequada para cada ambiente que eu me coloco, com cada interlocutor que eu preciso, com cada tipo de desafio que se apresenta. Então, são habilidades que com o quilômetro rodado, você vai se apropriando mais. Mas eu preciso de intenção, que é o que você falou. Se quiser, né? Eu consigo desenvolver conhecimento se quiser. Então, o querer... e tem até o sócio de um escritório de advocacia que eu estou fazendo o projeto, ele fala, a gente tem que trabalhar aqui a querência nas pessoas, porque a gente está trabalhando planejamento estratégico e cultura. Eu faço planejamento para quem executar? As pessoas precisam de querer para fazer. E eu trabalho cultura, que é o pano de fundo ali, com a forma que eu vou fazer a execução desse planejamento, com a querência também. Então, acho que a intenção que a gente coloca nas coisas é o que vai determinar se as mudanças que a gente vai fazer vão trazer agregações ou se a gente vai dissipar nossa energia. Exato. Né? Então, tanto soft quanto hard, então... Qualquer skills, qualquer competência. Você precisa de intenção. E o autoconhecimento está muito ali, né? Você vai intencionar o quê se você não sabe... Quem é você, o que você veio fazer aqui? O que você gosta, o que você não gosta. O que te incomoda. Quais as dificuldades, quais não. E sobre mudanças, né? Tem muito isso também dos cenários que às vezes a gente é tirado, ou que a gente é colocado, ou que a gente sai e se coloca. Sobre o pano de fundo de que tipo de princípios e valores rolam ali também, né? As mudanças não são só com as minhas querências, com as minhas intenções.
Eu preciso projetar as minhas com o outro e com o todo, né? Eu comigo mesma, eu com o outro, eu com o mundo. Porque senão fica uma coisa esquizofrênica, né? Eu vou inventando a minha vida própria e não é real. E isso é uma questão muito importante. A questão do que é negociável, o que é inegociável na nossa vida, a questão de princípios e valores. Isso é uma coisa que eu percebo. Pessoas de sucesso não negociam princípios e valores. Isso é inegociável, né? E são, óbvio, cada um vai ter o seu ponto de vista, vai ter aquilo que é importante, mas a partir do momento que você negocia, que você coloca em jogo uma coisa que pra você é importante, você já tá fazendo alguma coisa ruim por você. Né? Alguma coisa vai dar errado, né? Não sei o que, não sei quando, mas em algum momento a conta chega, né? Então, eu acho que é extremamente importante pra gente fechar esse entendimento que nesses 3 bate-papos que a gente teve, como eu falei, pra mim, a gente tá fechando gestaltes aqui, entendeu? Tá sensacional, tá de verdade. Que legal. Tô muito contente, porque, primeira coisa, eu escolho a mesa que eu quero sentar. Ninguém te obriga a sentar na mesa com ninguém. Com ninguém. Sim. Mais uma vez, a gente tem escolha, certo? E eu posso levantar a hora que eu quiser também. Se eu sentar numa mesa que eu achei que eu queria sentar e não quero mais. Exatamente. Outra coisa, tem a sua própria mesa. Uau. Pare de sentar na mesa de outras pessoas. Uau. Adorei. Toma essa. Quem são as pessoas que você convida pra sentar na sua mesa? E outra, as pessoas que estão sentando na sua mesa são maiores, menores ou iguais a você? Porque se você só colocar gente menor, você está numa zona de conforto muito grande. Exato. Se você põe alguém igual, você tá também ali, né? Agora, você chama alguém maior que você pra sentar na sua mesa? Você se coloca nessa posição de desconforto? De falar, cara, eu não sei nada perto dessa pessoa aqui. Nossa, eu particularmente, eu adoro. Eu adoro. Eu ia falar isso, eu adoro. Eu acho sensacional. Me gera um super desconforto, porque eu adoro ser a dona da verdade. Quem não? Não é mesmo? Eu adoro quando eu domino o que eu tô falando. Mas é um ponto. Segundo ponto, então, a mesa, certo? Segundo ponto, intencionalidade. Se eu não tenho intenção de... Você pode sonhar a vida inteira, você nunca vai realizar, porque você não tem intenção. Então você pode querer tal coisa, mas você, por não ter intenção, você não se movimenta. Terceira coisa, constância. Não existe resultado sem constância. Nada do que a gente quer, a gente vai ter imediatamente. Exato. Afinal de contas, isso não é uma varinha mágica, não é mesmo? Podia, né? A gente podia achar então uma, se gente. fosse, né? E, cara, esse lance das mesas, pra mim, nos últimos meses, tem feito tanto sentido refletir intencionalmente sobre isso. Sério? Porque eu sou muito da galera, do social. Me convidava pra sentar na mesa, eu sentava. Já tirava meu sapato, cruzava a perna ali, mindinho, e já... Mas, às vezes, eu não queria estar naquela mesa. Mas me convidaram, como é que eu vou recusar? Então, não, vamos. Então, hoje, eu tô nas mesas que eu escolho estar, por fit de valores e princípios, por combinar valores e princípios. Então, eu não abro mão de olhar para coisas que fazem sentido ou não pra minha caminhada. Eu tenho que olhar pra minha caminhada e o que eu contribuo pro outro também. Mas as escolhas da minha mesa, eu vou começar a falar não pra algumas mesas. Então, às vezes, as pessoas me convidam, vamos tomar um café? Porque a gente adora, né? Vamos tomar um café? Putz, esses convites de tomar café aqui, eu não recuso. Mas tem um monte de gente que tem me falado, vamos almoçar, vamos tomar café? Não quero. Não vai dar. Que não. Ainda não rasgo tanto assim, não quero com você, mas eu saio. E aí eu tenho pensado... Não vou poder. Eu falo, cara, cada mesa que eu tô sentando, depois que eu comecei a pôr intenção e filtrar e valorizar e respeitar a minha agenda. Porque antes eu achava que era desrespeitar o outro, recusar sentar na mesa dele. Mas não, o meu tempo é finito. Todo dia a gente acorda com um potinho de tempo e um potinho de energia. A hora que abre, começa a vazar tempo e energia. Exato. Aonde é que eu tô pondo? Se eu não ponho intenção, o potinho de tempo e o potinho de energia
vira fumaça. Exato. E se eu sento em qualquer mesa, ou se eu não me levanto de uma mesa que tá me forçando a estar ali, caramba, não faz sentido. E você sabe, Camila, que você tá falando tudo isso e eu acho que vem exatamente a última coisa, que é o tamanho do autoconhecimento que a gente tem de entender ao ponto de falar, aqui eu não quero ficar. Isso. Putz. Porque é tão difícil. Pode falar. Não, e o limiar do aqui eu não quero ficar. Pode falar também, viu, Yara? Eu e a Camila. Então vamos indo. É tão difícil quando você toma essa consciência do aqui eu não quero ficar, não dá mais pra mim, isso não é meu. Porque pode soar como arrogância. Pode soar como... assim como eu fui demitida, porque eu não era mais parte daquele sistema. E tá tudo bem. Esse tá tudo bem? Tá tudo bem. Então você vai achar a tua turma. A partir do momento em que eu me permaneço nas mesas, porque eu não filtro, aqui eu não quero estar, não, mas putz, vou tentar mais um pouquinho, vou forçar mais, vou sangrar mais um pouquinho. Eu tô gastando o pote de tempo e de energia. Tá indo pro ralo. E não volta mais. Não, e a mesma coragem que você teve de aceitar sentar ali, é a mesma coragem que você vai ter de se levantar. E assim, pra mim se resume a coragem. Realmente é isso. Coragem de iniciar um projeto novo, ou sentar, ou conhecer pessoas novas. E a mesma coragem de, poxa, isso aqui não me pertence mais, eu achei que era isso, não quero mais. É um ato de coragem também. Você fala não para aquilo que às vezes é um sonho seu, que já veio ali, você já tinha uma expectativa. E não foi exatamente como aconteceu, né? Exatamente. E a perspectiva do sentar na mesa de gente grande, gente grande em diversos sentidos, né? Sim. Gente grande madura, gente grande de conhecimento, gente grande de resultado. Tem muitas gentes grandes, né? Sim. E quando você tem coragem de sentar na mesa com maiores, cara, eu pego o meu bloquinho e consumo aquele aprendizado, porque vou passar à toa também? Não. Sentar com aquela pessoa? E pode ser que essa oportunidade não volte de novo, não aconteça de novo. Eu uso o Plaude, porque se eu escrever eu perco o foco. Aí eu tô escrevendo uma coisa, você tá falando, eu já não consigo voltar. Volta. Eu não consigo voltar. Eu não consigo. Sim. E é esse o barato do negócio. Cada um vai entender como cada um funciona. E graças a Deus existe tecnologia para muitas coisas, né? E eu aprendo muito com vocês. Eu falo que quando eu mentoro alguém, eu aprendo muito mais do que vocês imaginam. Muito mais, porque é desafiador, né? Cada pessoa vem com uma determinada necessidade, com uma determinada busca. E assim, Yara, você estar aqui, você vir pra cá, já foi sensacional. Porque eu tava vendo que eu ia ter já mesmo, porque eu tenho Nossa, você sabe. Eu tava quase indo buscar ela lá, ela falou, não sei. Eu falei, vai dar tudo certo. Foi e isso. assim, do fundo do meu coração, pra mim, valeu a frase que você trouxe com relação ao quanto você é boa nisso. Porque você é muito boa nisso. De verdade. Então, assim, toma posse disso. Sim. Né? E entenda que você tá fazendo o que você precisa fazer, que é o quê? Buscar ser melhor, como todo mundo tem que fazer isso. E a questão da gente ter mentores, é importante que a gente saiba que não é só um mentor. Né? Então a gente tem um mentor nos nossos negócios, a gente tem um mentor que nem... Vou perguntar, por exemplo, sobre relacionamento para uma pessoa que não tem relacionamento, ou uma pessoa que tem um relacionamento que eu não admiro. Né? Então assim, a gente precisa saber quem são as pessoas que fazem realmente parte, que eu admiro. Né? Que fazem com que eu vá crescer, que eu vá aprender realmente alguma coisa e absorver aquilo com intencionalidade para que a gente seja melhor. Certo? Maravilhoso. Ai, sensacional, gente. Eu queria ficar aqui mais umas 2.000 horas. O Ramon já daqui a pouco vai jogar o notebook na minha cabeça. Falou que pode continuar. Opa, então.
Mas, ó, só pra gente encerrar, queria, Yara, que você fizesse uma observação sobre o seu processo de mudança, o que você identifica como algo importante que você foi lá e fez. E o que você dá de conselho para quem tá pensando em mudar? Nossa, que responsa. Vai que você dá conta. I know. Não, o que foi mais importante nesse processo, e está sendo, né, como eu falei, é muito recente ainda, é humildade. Então, assim, eu sou humilde ao ponto de, assim, eu quero estar ali para aprender, eu preciso aprender, eu não sou boa nisso. Eu já fiz esse autoconhecimento ali atrás de onde eu sou boa, onde eu não sou, o que eu preciso melhorar, o que não. E aí, buscar essa ajuda, então, fora com outras pessoas. E coragem, assim, né? Coragem. Eu acho que esse ato foi uma coragem. Eu sempre tenho muitos medos, né? De fazer as coisas, enfim, de não ter essa capacidade, às vezes, que as outras pessoas enxergam em mim mesmo e eu não me enxergo. Então, para mim, foi um ato de coragem aceitar esse desafio, que é um baita desafio. Nossa, área de pessoas, gente. Eu achei que era... Eu tinha uma ideia do que era. Agora que realmente tá acontecendo, eu tô falando, gente do céu, é um baita Tomara que desafio. todo mundo esteja ouvindo isso pra pararem de falar que a área de people é uma área que só fica cuidando de pessoas. E que é bem tranquilo. E que é coisa mais difícil do que cuidar de pessoas, gente. Exatamente. Mas melhorou bem, né? Muito bom. Excelente, Yara. Sim, mas a mensagem que eu deixo é essa. E vai com medo mesmo. Porque eu sempre tenho muito medo, mas eu vou. Igual aqui o podcast, o convite. Falei, Carol, tô com medo. Mas vou Tá bom, com medo mesmo. E foi ótimo, conheci a Camila. Nossa, que já quero ser best friend. Eu avisei. Sim. Então, eu te agradeço por isso também, de essas novas conexões que a gente vai criando no caminho. Muito bom. Que bom, fico muito feliz. E só vou fazer um adendo aqui pra gente continuar numa próxima sessão. Você com certeza enxerga seu potencial, senão você não teria coragem de dar o passo. Tem razão. A duplinha dela de humildade e coragem, cara, fiz uma reflexão aqui instantânea que é a coragem, às vezes ela soa como arrogância, porque eu vou à frente, eu busco o que eu quero, eu boto a cara a tapa, mas ela é precedida de humildade pra caramba. Porque pra você se despir dos medos e mesmo assim, você tem que ser humilde. Você tem que reconhecer que posso dar com a cara no poste. Aí eu volto e vou para outro canto. Então a coragem, ela tem ali na rabeira dela a humildade. Então eu acho que essa reflexão que você trouxe aqui traz uma contribuição enorme de humildade e coragem. É uma baita dupla aí de dar o próximo passo. É isso aí. Muito bom. Muito bom, meninas. Esse é o seu complemento? A minha mensagem final, rapidinha, eu tô dando um treinamento num cliente que eu sou apaixonada, que a gente tá falando de fortalecimento de cultura, e uma das frases de reflexão lá é, do Mário Sérgio Cortella: faça o melhor que você pode com as condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Que para de se vitimizar. Não fica se penalizando, não fica se martirizando e paralisando no que está faltando. O que tem na mesa, trabalha com aquilo e dá o próximo passo. E vai junto, com intenção, acumulando mais repertório e conhecimento para ter condições de fazer melhor ainda. Então, que a gente consiga, em qualquer ponto de cenário de mudança, se colocar como um vetor de coisas boas, sabe? Coloca intenção e espalha cascata de coisa boa, de contribuição. E aí a gente fala de legado, de um monte de coisa. Então, mudança, ela é engrandecedora. Com humildade e coragem, a gente vai construindo castelinhos. Excelente. Ai, gente, que aula, né? Que nós tivemos aqui muito bom, hoje. muito bom. Você muito bom também mesmo. trouxe muitas coisas Muito. importantes. Que bom. Excelente. Então, O dueto de humildade e coragem vai para os meus treinamentos, com certeza. Então, tá vendo? Nossa, meu Deus, que honra. Yara, pena, vírgula, Yara. Pena, vírgula, pena grande, vírgula, Yara. Coragem. Coragem, humildade. É isso. Muito Vamos bom. lançar um novo bordão de Yara Pena, pessoal. Adoro.
Vou colocar na frase. A gente tá falando da frase na bio, Na sabe? bio, Vou colocar isso. Arrasou, adorei. Boa. Muito bom. Parabéns, muito viu? bom. Muito Meninas, muito obrigada. Obrigada a você. Com Obrigada. essa finalização incrível, a gente encerra a segunda temporada do podcast Outra de Mim. Essa temporada, quando a gente coloca a questão de direção, eu acho que é extremamente importante que a gente tenha o entendimento do real significado de direcionamento. O nosso direcionamento, ele é diferente. O meu direcionamento é diferente do da Yara, que é diferente do da Camila, que é diferente do da Dani, da Gisele, da Mari, da Lude. E a importância de tudo, na verdade, está aqui. Aonde eu estou aqui, no meu agora, com a intencionalidade de fazer o meu melhor, de estar perto de pessoas que eu acredito, de trazer pessoas próximas de mim, que eu admiro, que fazem com que a gente cresça e evolua. Porque se a gente não estiver aqui nessa vida para evoluir, para crescer, o que será que a gente está fazendo então? Então, muito obrigada pela sua escuta, por você assistir a gente no YouTube ou no Spotify. É um prazer ter vocês aqui e que venha a próxima temporada. Obrigada. Tchau, tchau.